Obrigado, Senhor. Obrigado porque nossa alma tem fome e sede da Tua justiça, e em Ti nós somos saciados, somos abençoados. Obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz em nós. Obrigado, Pai, por essa noite de celebração ao Teu nome, à Tua palavra, à Tua presença. Nós trazemos a nossa mente cativa à obediência de Cristo, que tudo fazia conforme o Pai fazia, tudo falava conforme ouvia o Pai falar, e é assim que nós queremos ser guiados a toda a verdade. Espírito Santo, Você é Deus dentro de nós e Deus sobre nós. Capacita-nos a falar a verdade, capacita-nos a ouvir da verdade e capacita-nos a estar firmados na verdade. Diga: eu nasci na palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade, e tudo que ela diz eu vou viver, eu vou cumprir. E 2023 eu vou ser mais crente, andar mais na verdade, estar estabelecido na verdade, e vou viver a verdade da palavra de Deus até a vinda de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Você pode sentar. Obrigado, louvor. Depois a gente volta para adorar mais. Hoje é uma noite diferenciada. Amém? Porque você está aqui, porque Deus é fiel, porque você está na presença do seu Deus e Pai. E Deus tem um maior interesse em que eu e você sejamos guiados a toda a verdade. E hoje eu acordei, amados, logo cedo, com uma disposição no meu coração. Eu resolvi ser mais crente hoje. Eu vou dizer isso de novo, para que você perceba, e isso é uma declaração de fé também. Todos os dias da minha vida eu vou ser mais crente. Todos os dias da minha vida eu vou ter oportunidade em Deus de crescer e avançar, e de produzir aquilo que Ele espera de mim. E eu creio que sobre a sua vida também. Amém? E se você puder e tiver como fazer isso, eu quero te convidar a você ser como um investigador do que vai ser dito aqui. Mas eu quero dizer para você que esse mês de janeiro eu acredito como, além de ser o primeiro mês do ano, seja algo da parte do Senhor como um sinalizador para o que Ele quer para o restante do ano. As direções de Deus começam no início. A verdade de Deus estabelece desde o início, continua no meio e vai ficar firmada e estabelecida até o final. Então eu e você precisamos nos adequar à visão de Deus para a nossa igreja, para o nosso chamado, para o nosso ministério, para a nossa casa, né? Buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a justiça de Deus está exatamente estabelecida no caráter dele. Deus é um Deus da verdade. Eu vou dizer isso de novo para que você raciocine. Deus é o Deus de toda a verdade. Abra sua Bíblia no Salmos, capítulo 100. É um salmo de júbilo, de louvor, de adoração. O salmista canta aqui, a partir do primeiro momento, a sua alegria de estar na presença do Senhor. Mas o que eu quero enfatizar é justamente o último versículo, é o versículo 5, mas a gente vai ler ele todo. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, inclusive os de Vitória. Vou dizer isso de novo. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, inclusive nós de Vitória. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico, ou com um cântico. Sabei que Deus é bom. Sabei que o Senhor é Deus, aliás, versículo 3. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pastoreio ou do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Por que fazer tudo isso? Porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia e a sua verdade, diga verdade,
Deus se estende com a sua verdade, de geração a geração. As gerações mudam, as pessoas passam, os tempos e as estações mudam, mas o nosso Deus, que é a verdade estabelecida em si mesmo, permanece. Dura de geração a geração, e além de durar de uma geração a outra, ela se estende. Ou seja, ela é algo que hoje nós estabelecemos para a nossa vida como uma prática de verdade, mas ela estende-se para os nossos filhos, para os netos, para os bisnetos, até a quarta, quinta, sexta, sétima, até a volta de Jesus, as gerações que aparecerem, a verdade de Deus está absoluta. Quem acredita nisso aqui? Quem crê que a palavra de Deus é Deus expressando seus pensamentos de uma forma escrita? Ele soprou através dos homens, nos ouvidos espirituais, e os homens inspirados por Deus, escreveram aquilo que o Espírito Santo queria, do jeito que está escrito, independente da versão, lógico, com todo cuidado, e como diriam os juristas, com a devida vênia. Tenha a Bíblia como a razão simples e verdadeira da parte de Deus, do jeito que está escrito. Se está escrito, é verdade. A interpretação mais simples de um texto é você ler ele do jeito que está. A exegese mais exigida da parte de nós mesmos para entender a palavra é: leia e compreenda o texto. Se você não consegue entender uma afirmação, faz uma pergunta: o que ele quer dizer com isso? O que ele está afirmando com isso? Porque Deus é verdadeiro. Os canais, homens ou pessoas que por motivos alguns chegaram a falhar na sua carreira, não invalida, não falsifica, nem distorce a verdade da palavra. A palavra de Deus, que é o próprio Deus, carrega em si mesma a essência, a vida, a veracidade, os valores, os desejos e os anseios de um Deus que é verdade. E eu e você somos o que nessa história? Nessa soma, nessa conta toda, nós somos filhos. Paulo escreve a carta a Efésios, no capítulo 5, ele diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Jesus, ele imitava ao próprio Pai, fazendo o que ele via o Pai fazer, falando o que ele ouvia da boca do próprio Pai, e ouviu no seu testemunho lá no batismo, como aquele que seria o Cordeiro que tirava o pecado do mundo, mas também seria o Filho a quem o Pai tem prazer. Quem quer ouvir isso da parte de Deus? Que você é filho ou filha que agrada ao Pai. Quem quer agradar ao Pai aqui? Você tem certeza disso? E a pergunta que me faz e me estimula, me faz pensar, e hoje pela manhã eu estava roendo isso, cabeça cheia de pensamentos contrários, mas a palavra que está perto, que está na boca, que está no coração, que não se afasta dos olhos, me fez lembrar que Deus permanece, e Ele age não por necessidade, mas Ele age por fé. E Ele estabeleceu para mim e para você o acesso ao reino pela fé. E o acesso à verdade, que é a palavra de Deus, só pode ser compreendida, só pode ser recebido pela fé. E graças a Deus que quando a palavra de Deus é dita, e para você receber por fé, você recebe fé da própria palavra. O Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, Jesus orando por mim e por você, na oração sacerdotal, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E Paulo em Romanos diz que fé vem pelo ouvir, continuar ouvindo, escutando de novo, mantendo diante dos olhos, lendo e falando para si a palavra de Cristo. Por que a palavra de Cristo e não mais a palavra de Deus? Porque Cristo é a palavra viva. Não se trata de uma coisa, de um símbolo, de um sentido, mas se trata da pessoa, a personificação da palavra, a personificação da verdade. Quem quer conhecer mais de Deus aqui? Vou perguntar para te estimular mais. Quem quer conhecer verdadeiramente mais de Deus? Ao ponto de ser conhecido, conhecer a Deus como você é conhecido por Ele.
Leia a Bíblia. Veja as práticas de Jesus. Jesus é a expressão exata, perfeita, completa, inteira e sem nenhuma falta do que Deus queria fazer. Jesus intencionalmente demonstrou a verdade do Pai. E eu e você fomos comissionados. Diga, eu tenho um ministério. Eu vou dizer de novo, talvez eu tenha falado muito rápido. Diga, eu, pessoalmente e individualmente, tenho um ministério. E o meu ministério é da reconciliação. Diga, eu reconcilio Deus e o mundo. Como você faz isso? Através do testemunho, através do seu estilo de vida, através daquilo que você fala, daquilo que você faz e daquilo que você pensa, porque aquilo que você pensa, você vai falar. Eu sei que às vezes eu falo sem pensar. Isso é um caso específico só para mim. Só eu faço isso. Eu só sei de mim. Às vezes dá uma coceira na língua, o pensamento não funciona e eu falo. E às vezes sai coisas que não está alinhada com a verdade. E nós precisamos, como escritor de Romanos, aquele homem que está acima da curva, né? Fora da média, acima da média. De fato, ele é um alvo que ele mesmo se colocou. Ele disse, ser depois meus imitadores, como sou de Cristo. O nosso querido, lindo, maravilhoso, chamado Paulo. Ele disse, nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Quem quer a vida dando certo? Quem quer prosperar, avançar, ser alcançado para níveis mais altos, acelerar, sei lá, como você pode, romper com as coisas e ter de fato a manifestação das promessas, da verdade da palavra, as bênçãos correndo e alcançando, pratica a verdade. E eu quero que você me ajude, quando você me vê vacilando, você que é crente, experimentado na palavra, prático na verdade, eu pensei que você ia dizer amém. Você que está crescendo, avançando, sendo espiritual, vai olhar para mim vacilando na minha carnalidade, se alguma coisa falhar, você vai me lembrar que eu sou crente. Me ajuda aí. Pelo amor de Deus. Ó, pastor, o senhor está dizendo que o senhor vai pecar. Não, eu estou dizendo que se algum dia você me vê no erro, não me deixe no erro, mas fale a verdade para mim em amor. Porque eu vou falar para você a verdade em amor. Incredulidade não é fraqueza, é pecado. Dúvida é inimiga da fé que tem gerado na palavra capacidade para mim e para você de ter resultados. A dúvida é uma semente que o diabo lança para distorcer, como um joio junto com o trigo. Isso é como um lançamento do diabo. É bem assim que Deus falou? Quem lembra desde Gênesis? Deus falou que vocês não podem comer nada aqui. Deus falou que vocês não podem tocar em nada aqui. Quando Deus disse de tudo que está na terra, dominai, sujeitai, governai. Seja Deus aqui na terra. Sabe, amados, Jesus foi exatamente a expressão de Deus nos pensamentos, nas palavras, nas ações, com a limitação humana. Ele era 100% homem, 100% Deus. Mas ele não estava com os atributos divinos. Onisciência, onipresença e onipotência. Jesus, para fazer alguma coisa com energia, com alegria, ele precisava de comida. Com ânimo, ele precisava dormir e descansar. Para ele manifestar-se na casa da adoração, ele precisava sair da casa dele e ir lá para o templo de Jerusalém. Ou em Cafarnaum, ele precisava ir para a sinagoga, como tem lá nos textos dos evangelhos, como de costume. Para ele manifestar-se na igreja, ele precisava ir para a igreja. E a pergunta da verdade, que é Cristo, a expressão da direção de Deus, para o projeto futuro que em Cristo realizaria a igreja, o que é que ele faz? A palavra você vai ver ela como o costume da igreja.
Jesus, a expressão da palavra viva, andando e se locomovendo, adorando a Deus, falando com Deus, demonstrando Deus, estava na congregação. E quem disse que eu, você, da internet, da igreja, do bairro, do Brasil, vai parar de estar na igreja porque estamos mais bem servidos em casa? A verdade da palavra, há uma glória no ajuntamento santo. Há uma graça por se manifestar quando a igreja entende que no ajuntamento solene, de prestação de culto ao Senhor, a Bíblia diz que Deus se manifesta no meio dos louvores do seu povo. E esse contexto de louvor do seu povo, para que haja uma manifestação, é no ajuntamento santo, é no dia de culto, é no momento espontâneo de louvor. Eu sei que no seu quarto, no secreto, você vai apresentar diante de Deus as suas petições, você vai adorar a Deus, vai se derramar, vai ser aquela glória, o céu vai baixar lá naquele ambiente secreto seu, no seu quarto, na sua sala, seja onde você faz o seu quarto de guerra. Mas há uma glória maior quando o corpo da igreja local se movimenta em obediência. Porque aquele que se isola, se insurge contra o verdadeiro conhecimento. E Deus tirou o solitário da solidão e colocou em família, para que no meio da família ele possa receber todo o nutriente, carinho, suplemento de todas as áreas, emocionais, físicas e materiais. E a verdade de Deus está estabelecida na sua palavra. E culto na igreja, normalmente, você vai ouvir a palavra. Ou deveria sempre. Né? Eu sei que tem os avisos, sei que tem os louvores. A palavra cantada, os louvores. Os avisos são relacionados ao cotidiano da igreja, mas o principal alvo, o principal objetivo é eu e você trazer a nossa mente, o nosso coração e os nossos ouvidos inclinados para ouvir a palavra de Deus. Conhecer aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus quer, como verdade estabelecida. Sabe, por aí fora, você vai ver muitos filósofos, outros óbofos, cientistas, conhecedores, mas a maior fonte de conhecimento, a maior certeza de que tudo que ele diz está certo, só tem um, Deus. E só tem um material humano que chega para a nossa compreensão, porque Deus é Espírito. A palavra. Josué 1:8, por gentileza, se você nunca leu, a gente vai ler. Acho que o Verbo da Vida nunca leu esse versículo. Josué, capítulo 1. Aleluia. É aquele versículo decorado mesmo que você sabe, é o versículo 8. É esse mesmo, que a gente sabe de cor e salteado. É esse que eu sei que Deus quer que nós nos mantenhamos nessa prática. Josué capítulo 1, verso 8, diz a palavra de Deus. Eu estou no capítulo 3 querendo achar o capítulo 1, pelo amor de Deus. Ajuda, pregador. Nunca se aparte da tua boca. Nunca se aparte da tua boca o livro desta lei. Meditarás nele tanto de dia como de noite. Para quê? Com que propósito? Qual a razão de eu manter esse livro diante dos meus olhos, dentro da minha boca, sendo a fonte dos meus pensamentos e raciocínios, sendo onde eu vou beber para poder falar? Para que, com cuidado, façais conforme tudo o que nele está escrito. Porque fazendo conforme tudo quanto nele está escrito, tu mesmo, Josué, tu mesmo, Cláudio, tu mesmo, você, farás prosperar o teu caminho, e em tudo serás
bem-sucedido. Pastor, a Bíblia fala com 3 povos aqui. O que tem Deus, que é a igreja, o judeu e o que não tem Deus, o gentil, os bárbaros, os que estavam fora das alianças. Está falando com Josué, povo de Israel, velha aliança. Não é para mim. Quem acredita que Deus, quando colocou a palavra dele para ser escrita diante dos olhos, foi para que fosse obedecida? Que desde Adão, quando ele disse a Adão, eu vou te colocar nesse belo paraíso, o jardim do Éden, o local das delícias e dos prazeres em Deus, para você conversar comigo, para você ter comunhão comigo, mas para você trabalhar, governar e legislar aquilo que eu te digo aqui nesse local. Você é meu representante, como imagem e semelhança minha, mas também você é senhor sobre esse ambiente. E aquilo que eu te digo, você vai ser o retransmissor da minha palavra. Isso chega para Adão, que chega para Eva, que chega para os seus filhos, que chega para as gerações vindouras. O mesmo princípio da parte de Deus, que queria que a palavra dele fosse obedecida, está aqui em Josué. Só que com mais detalhes. Porque ele não disse a Adão, Adão, não deixe isso que eu estou dizendo ficar só nos seus ouvidos. Escreva. Quando Adão perdeu, e a humanidade, por causa de Adão, perdeu os ouvidos espirituais, precisou dos olhos naturais verem escritas as verdades espirituais. Por isso que Josué precisava manter o livro da lei, que era para ele a escrita do pensamento de Deus, para que ele, natural, não nascido espiritualmente, conseguisse manter-se no nível, no mínimo, esperado do que Deus queria que ele fizesse. E essa verdade, ela é eterna. Ela percorreu do Éden e continua até Apocalipse. Porque a gente leu em Salmo, passa de geração a geração. Ela se sobrepõe à geração de Josué. Ela se sobrepõe ao povo de Israel. Ela se sobrepõe aos homens que primeiro receberam a voz da aliança. Ela se sobrepõe sobre todas as nações e chega à igreja, como expressão do pensamento, do desejo e do movimento do que Cristo queria realizar aqui na terra. Quem é a igreja aqui? Nós somos corpo de Cristo, membros individualmente, mas nós, coletivamente, somos a igreja do Senhor. Ele o cabeça, nós o corpo. Ele pensa, nós agimos. Ele diz, nós executamos. Ele fala e é lei para mim e para você. Do jeito que foi a lei mosaica para Josué, para mim e para você, as palavras de Cristo. Os atos de Cristo são o nosso exemplo, são aquilo que nos pavimenta, né? O nosso pavimento para a nossa prática. Eu sei, já falei isso. Um dia eu olhei e disse, tudo bem, também Jesus, Filho de Deus, também nascido de uma virgem de uma maneira sobrenatural, também tendo a capacidade de olhar para os homens e conhecendo pelo discernimento espiritual que esses homens eram pecadores, Jesus fazia algo. Então ele tinha algo a mais. Não, amados, Jesus mostrou exatamente a possibilidade de um homem ser guiado pelo Espírito Santo, acertar com a vida. Porque o discernimento espiritual era a manifestação do Espírito Santo para que Jesus pudesse ter as respostas do próprio Deus. Vamos lembrar quem nós somos hoje?
No capítulo 1 de João, Evangelho de João, por gentileza, vamos lá. Você está compreendendo o que eu estou falando aqui? Eu creio que esse mês a gente vai dar uma longa conversada sobre a verdade. Para que, firmados na verdade, estejamos estabelecidos na verdade e enraizados na verdade, possamos frutificar frutos de justiça, frutos excelentes, frutos que Deus espera de mim e de você para 2023. Amém? E, como eu já disse, Jesus é a expressão exata do ser de Deus. A verdade é algo absoluto. Deus é absoluto. E nesse contexto aqui, a verdade tomou forma humana para ser uma verdade relacional, uma verdade que se relaciona comigo e com você, com a qual nós devemos nos relacionar. Não simplesmente saber, mas viver. Não simplesmente ouvir de, mas falar de. Ser o ponto principal da nossa conversa. Evangelho de João, no capítulo 1, diz: no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No versículo 4 diz: nele, no Verbo, ou na palavra, estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 9 diz: ali no Verbo estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Pula para o 12. Mas a todos, não alguns seletivos, não alguns, mas a todos, eu e você, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça. E de quê? Cheio de graça e de verdade. Quanto mais de Cristo se achar em nós, mais da verdade se estabelece em nós. E eu não sei você, mas estamos vivendo em 2023. Às vezes eu fico com a cabeça pensando no ano 2022 ainda. Mas já vivemos depois de Cristo. Não vivenciamos o Cristo, o homem, no nosso dia a dia, mas vivenciamos Cristo, o Senhor, em nosso coração, no nosso dia a dia, através da palavra. Por meio da fé, fomos alcançados, aproximados, ajuntados a essa visão da verdade. E recebemos dele graça sobre graça. Favor imerecido, porque ninguém era merecedor do perdão. Todos eram pecadores. Todos eram filhos da ira. Mas Deus quis se relacionar conosco. E por meio de Cristo nos fez filhos. E quando Ele nos aceitou, nós o recebemos. Você recebeu Jesus? Ele habita no seu coração? Ele é a verdade. Ele não só tem graça, mas Ele é a verdade. E essa verdade, ela tem uma prática de conhecimento, que deve ser revelada através da transformação da leitura da palavra. Você vai se renovar, trocar o HD antigo, mudar a sua mentalidade para pensar como Cristo, mesmo sem ter andado com Ele nos dias dele. Você está andando nos dias de hoje com Cristo, quando você lê a palavra.
Você está caminhando com Ele, ouvindo como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, a expectação ou a exploração do desejo de Deus, Jesus explicando. E eles estavam perguntando: que estrangeiro é esse? Onde foi que você estava? Em que planeta você estava que não ouviu que em Jerusalém morreu um justo? E Jesus prega para eles. E fala daquilo que eles achavam que Jesus não sabia. E eles, depois de reconhecerem Jesus no momento de comida com Ele, eles dizem: não é que nosso coração ardia quando Ele falava? Isso me diz algo. Por mais que estejamos cansados, amados, por mais que estejamos desestimulados na mente e o corpo cansado de uma labuta diária, a palavra é suficiente para incendiar o nosso coração. Essa palavra por si mesma é ungida. Essa palavra por si só, dita através da fé, vai construir o seu mundo. Sabe por que a gente não reage com alegria a essas afirmações? Porque estamos estranhos à verdade da palavra. Porque Jesus já disse em Marcos 11, 22, tenha fé em Deus. Tudo que você disser, crendo no seu coração, não duvidando na sua mente, nem duvidando no seu coração, mas você acreditar naquilo que você está dizendo, vai ser feito assim como você disse. Quem foi que disse isso? Diga: foi Jesus. Um dia Jesus estava pregando e ele disse: ei, eu sou o caminho. Ao quê? Ele é a verdade, ele é o quê? A vida. Isso me diz que, além dele ter afirmado isso, a gente sabe pela palavra de Deus que é verdade. A gente entra aqui num conhecimento. Quando a verdade é estabelecida, vida se estabelece. Quando a verdade chega para mim e para você, a gente começa a entender como é que se deve viver. E a gente volta para aquelas primeiras perguntas do início, né, quando eu comecei falando. O que você quer da sua vida? Quem quer ter um sucesso na vida? Agarre-se à verdade, porque a verdade estabelece a vida. A vida só veio existir por causa dele, porque a vida estava nele. Não haveria vida em nós mesmos, por nós mesmos. Mas como Paulo pregando lá, para o meio dos gentios, vendo os deuses pagãos e um Deus desconhecido, um altar ao Deus desconhecido, ele disse: olha, vocês são muito religiosos, parabéns para vocês, mas eu quero dizer para vocês sobre esse Deus desconhecido. Eu conheço. Esse que vocês não conhecem, é justamente esse que eu quero pregar, porque nele, esse Deus que vocês desconhecem, eu me movo, respiro e tudo mais. Quer dizer que Deus, em Cristo, a verdade estabelecendo a vida, faz com que você dê certo, faz com que seu ministério seja reconhecido, faz com que seu chamado para a sua vida, com o propósito em Deus, se estabeleça. Aleluia. A verdade é algo real, algo que não se substitui por algo parecido. Um pensamento quase certo. Cara, se você falar a verdade pura, simplesmente alguém vai se chatear. É melhor você mascarar ela um pouquinho, uma meia verdade para maciar. Alô? Fulano está aí. Diz para ele que eu não estou. Coisa tão simples assim. Sabia que uma mentira, como alguém já disse na sua ideologia, uma mentira contada 1000 vezes, vai se tornar uma verdade por ela ter sido repetida, sendo apregoada com uma informação incutida na mente. Se para as coisas do diabo isso virou um princípio, o diabo não é criador de nada. Ele é imitador, tentador. Ele anda na falsidade. Ele usa o espírito de engano. Ele pega até a base da verdade para soltar sua mentira enrustida.
Mas não é porque é mentira contada 1000 vezes que passa a ser verdade. Mentira é mentira 1000 vezes contadas. Mas a verdade, por mais que ela seja dita uma vez só, Jesus morreu uma única vez. Um ato da verdade, um único ato da verdade estabelece a história. Contra fatos não há argumento. Até no campo jurídico as pessoas falam isso. Mas contra a verdade não existe treva alguma que se estabeleça ou se fundamente, ou se sustente. Quem já ouviu falar que o mundo dá volta e aquilo que se plantou vai colher? Talvez isso, como um dito popular, fica até bonito, né? Mas a palavra de Deus diz que de Deus não se zomba. Tudo quanto o homem plantar, isso ele colherá. Se eu planto sementes da mentira, o que eu vou colher? Pessoas falsas, mentirosas, incapazes de me dizer a verdade, incapazes de me fazer crescer na verdade. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, Ele abriu diante de nós a possibilidade de ver. Estávamos indo para o inferno, mas Ele substituiu isso. Foi lá no nosso lugar, pagou o preço e abriu a porta da possibilidade divina, andar no Espírito. Deixar as práticas da carnalidade ou das paixões antigas. Deixar de ser guiado pelo pecado, para ser guiado pela verdade. Para colocar no coração a verdade da palavra, para não pecar contra Deus com a mentira. E eu vou dizer para você o que é mentira. Mentira é você viver tudo o quanto Deus não chamou você para viver. Mentira é algo que alguém plantou como uma semente que vai crescer e te fazer sonhar com coisas que sem Deus você não poderia alcançar. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de propósito. Deus não te chamou para um propósito para você viver enganado. Deus não te criou para as nações, para a igreja local, para um ministério, para um departamento, para a sua família, para você ser mais um na multidão. Você foi nascido em Deus para ser discípulo, para ser seguidor do mestre e viver à altura do seu mestre. Talvez você não chegue à exatidão de ser maior, e olha que Jesus disse, que alguns de nós, só os pastores, só os apóstolos, profetas e mestres, né? Missionários, evangelistas, fariam algumas coisas maiores do que ele, porque ele estava indo para o Pai. Ele disse, você, discípulo, aos discípulos essa informação, vocês vão fazer obras maiores. Eu não me lembro de ter ressuscitado um filho de uma viúva, quando ela estava levando para o cemitério. Eu não me lembro de ter curado 10 leprosos, para que um voltasse para mim a agradecer. Mas ele prometeu, e ele não mente. Ele disse, se você crê em mim, você vai fazer as obras que eu faço, e vai fazer maiores. Por causa do quê? Além da quantidade de pessoas a mais na terra, a possibilidade de influenciar mais pessoas. Essa é a geração que tem mais acesso a conhecimento. Eu sei que vai ter outra que vai ter mais do que a gente. Ou não. Jesus está voltando. Isso é uma verdade que às vezes a gente esquece na rotina do dia a dia. Glória a Deus, glória a Deus. Ah, Jesus bom. Jesus é a verdade. Seguidores de Jesus andam na prática da verdade. Que se for o contrário, pode ser até crente, mas se está na prática errada, não está seguindo a Jesus. Seguidor de Cristo fala a verdade, independentemente do dano, mas fala em amor, não como afronta. Qual o dano de falar a verdade? Em Cristo, você vai dizer que aborto é assassinato de crianças.
não é caso de saúde. Em Cristo, você vai ver desde Gênesis, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, gerados à imagem e semelhança de Deus. Não tem confusão em Deus. Não tem um quase homem, um quase mulher, um quase de um gênero neutro. Gênero neutro em português fala-se em masculino, todos, plural. Para de beber todes. Talvez isso vá gerar alguma constrição. Se na língua pátria tem regras para se falar, na língua celestial não negociamos. Não mudamos os valores. Eu me adapto ao valor de Deus, não Deus ao meu. Eu me estabeleço nele e ele em mim quando ele encontra as suas palavras. Jesus disse: aquele que me ama vai fazer o quê? Quem sabe? Vai guardar os meus mandamentos, as minhas ordens, as minhas direções, as minhas aspirações, os meus desejos e as minhas vontades. É o que eu quero, pronto, final. Lembrei de Priscila, filha do pastor Cícero. Ela não dizia ponto final, é pronto, final. Jesus é Senhor? Isso é uma pergunta bem clara, bem objetiva. Jesus é Senhor? Que Ele é Senhor a gente entende, mas vamos perguntar mais intimamente: Jesus é Senhor da sua vida? Jesus é Senhor do seu pensamento? Jesus é Senhor dos seus desejos? Jesus é Senhor das suas aspirações daqui para fevereiro, março, abril, maio, dezembro, 2024, 2025, sei lá, 2500. Se até lá ele não voltar, se você vai ter essa sobrevida, o homem bicentenário, né? Eu tenho que aprender, e você também, e eu quero que você me cobre sobre isso, a andar à altura do nosso chamamento. Qual foi o nosso chamamento? Andar no conhecimento do santo, andar pelo Espírito e não pela carne, andar estabelecido na verdade, não em meias verdades, não negociar os valores de Deus, negociar o seu comércio, o seu trabalho, mas os valores da palavra nunca, de maneira nenhuma, de jeito algum, de qualidade nenhuma, nananina não. Se você tiver outra frase para ser mais negativo, diga ela. Por quê? Porque ela é vida. As palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Foi Jesus que inventou esse negócio de igreja. Foi Jesus que disse como ela se estabeleceria e como ela ficaria poderosa. A igreja é um ponto de poder de Deus aqui na terra. Não é o diabo que manda nas portas da igreja, é a igreja que chuta as portas do inferno. E no contexto não só porta física, como a autoridade estabelecida do inferno. A igreja tem a autoridade de Cristo, que é a maior autoridade do universo. Ele deu o nome à procuração, escrito está o novo mandamento. Um mandamento que estabelece na verdade. João 14, verso 6. Aleluia. Eu creio que a gente vai ter um mês de janeiro abençoador, trazendo fundamentos da palavra, trazendo fundamentos da verdade. Herodes, um dia olhando para Jesus, já no momento de julgamento, ele diz: o que é a verdade? Herodes errou. Era para ele ter perguntado quem é a verdade. E Jesus já disse até para ele, né? Quando ele perguntou: tu és rei? Ele disse: para isso eu nasci e vim ao mundo.
Jesus não tinha meias ideias. Jesus tinha absoluta certeza de quem ele era, do que ele veio fazer, do que ele estava fazendo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18, versículo 6, que 18? Jesus diz: eu sou, não há outro, ele é o eu sou. E sabe que o judeu sabia ouvir esse nome, eu sou, relacionado à divindade? Quando Jesus dizia eu sou, ele se igualava a: eu sou o filho, meu pai. Ele estava falando de identidade e de natureza. Diga, quando Jesus falava eu sou, ele estabelecia os parâmetros. Era a partir daquele que ele dizia, era o que Deus queria dizer. E ele disse: eu sou o caminho. Quem já ouviu por aí que todas as religiões levam a Deus? No contexto da palavra religare, né, é uma religação do homem com Deus. Mas sabe que todas as tentativas do homem de se religar com Deus falharam? Em todas as alianças bíblicas, alguém quebrou a aliança para que Cristo viesse a existir na plenitude dos tempos, fazendo o melhor e maior acordo entre Deus e a humanidade. O melhor pacto, o maior e mais perfeito, onde o próprio Deus agora garantiria que ele não seria frustrado nos seus pensamentos com aquele com quem ele se aliançava. Jesus veio, nos substituiu, e ele era o próprio Deus fazendo aliança com a humanidade. Hoje ele nos representa o homem Deus lá nos céus e Deus em nós. Ele enche tudo em todos. Ele completa tudo e tudo é para ele. Ele disse: eu sou o caminho. Maomé teve grandes revelações para os assuntos dele. Buda teve grandes revelações para o assunto dele. Dalai Lama, Gandhi, grandes pensadores e filósofos que expressaram na sua religiosidade um caráter de humanização, de humanidade, né? De altruísmo, de sacrifícios, mas nenhum deles representou de uma maneira tão exata o caminho a Deus. Nenhum ismo, nem Úrcio, Fúcio, nenhum nada que possa ser do homem partindo para Deus funcionou 100%. Foi preciso Deus envolver-se na humanidade para dar 100% do homem a Deus e receber 100% de Deus para o homem. Jesus fez isso. Jesus, a verdade estabelecida. Jesus, a verdade vista, tocada, falando, andando, dormindo, acordando, a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. E eu e você precisamos conhecer mais dessa verdade. Eu e você precisamos amar mais essa verdade. Perdão. Eu e você precisamos buscar mais, ter mais intimidade, porque aí fora o mundo jaz no maligno. E o Deus desse mundo, desse sistema imundo, falho, quebrado, corrupto, vai trazer ideias mirabolantes para substituir a verdade da palavra. Mas nada substitui. Nada completa o homem, nada enche mais a humanidade do que o próprio Deus. Amém? João capítulo 8. A partir do versículo 30. Jesus está pregando para os discípulos
para os judeus, para os fariseus, saduceus estavam também lá no meio, os eus da época, os religiosos, os conhecedores da verdade, que estavam ouvindo Jesus pregando, e ele não pregava como um fariseu que interpretava simplesmente a lei escrita. Ele falava como quem tem autoridade. Amém? Como quem sabia do que estava falando, porque ele vivia. E ele não estava falando de uma verdade conhecida, ele estava falando dele mesmo. Amém? Então ele começa dizendo, no versículo 30, dizendo eles estas coisas, muitos creram nele, ou dizendo ele, Jesus pregando, ensinando, né? Ele tinha dito logo que quando levantar-se o Filho do Homem, versículos anteriores, ele seria levantado como aquela serpente que ajudou a curar vidas, e ele seria aquele que morreria e traria salvação. Ele já falava sobre sua morte de cruz naquele momento, mas olha só que ele estava explicando algumas coisas e ensinando, porque ele disse que fazia tudo que agradava ao Pai, e falava o que agradava ao Pai, fazia o que viu o Pai fazer. Ele dizendo isso, as coisas, muitos creram nele, e Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, permanecer aonde? Vou perguntar de novo que eu quero você participando. Jesus estava cobrando uma participação efetiva das pessoas que estavam ouvindo, mas uma participação aonde? Na palavra, na verdade dita, na verdade que entrava pelos ouvidos e gerava fé para que eles praticassem. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente, por causa da palavra, a verdade se estabelece e há uma mudança de status. Se você permanecer na palavra da verdade, você verdadeiramente vai ser um discípulo de Cristo. Sereis meus discípulos, verdadeiramente sereis meus discípulos. E por ser meus discípulos, por manter as minhas palavras nos seus ouvidos, no seu coração e na sua prática, você vai conhecer a verdade. E a verdade conhecida na prática vivida vai te libertar, vai quebrar os grilhões, vai soltar as cadeias, vai romper com os laços de morte e vai abrir os caminhos da vida para você. E conhecereis a verdade vos libertará. Jesus estava dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou aquele que vai morrer por você e vou estabelecer você na verdade. E por você se estabelecer na verdade, você vai viver a verdade. E essa verdade vivida vai trazer libertação. Isso abre para mim e para você a possibilidade para dizer, nenhum sistema do mundo governa a tua vida. A palavra de Deus em Cristo se estabelece em você e isso governa a sua vida. Isso muda o teu status. Você passa de ser mero ouvinte para ser um praticante. De um mero conhecedor, palavras maravilhosas. Palavras de salvação. Sim, ela é tudo isso, mas ela praticada, ela é vida. Ela é salvação, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, capacidade divina para enxergar o que não vemos, capacidade divina para fazer existir as coisas que não existem, como se já existissem. Pelo poder da palavra da verdade, seu mundo, meu mundo, minha vivência, meus relacionamentos, seus relacionamentos, família e tudo mais se estabelecerão na verdade. Mas o contrário também é verdade. Viver de aparências. Viver conforme a vida leva eu. Viver de qualquer jeito, de qualquer modo. Não. Deus em Cristo nos livrou da maneira vã de vivermos como o mundo. Para vivermos para Ele, com Ele, por meio dEle. E assim sermos um sucesso, e assim se estabelecer uma vida plena, próspera, abençoada, uma mentalidade de reino,
e de um reino que não quebra, de um reino que não oscila com os valores da bolsa de valores do mundo. O Brasil pode até quebrar, mas você está em Cristo, não em crise. Mas eu quero declarar em nome de Jesus como igreja do Senhor, e eu quero que você concorde com isso, o Brasil só vai melhorar. Porque o Brasil melhorando, nós aqui em Vitória, Pernambuco, melhoramos também. Nós declaramos o favor divino sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre as suas empresas, sobre os seus relacionamentos, conexões espirituais de pessoas crentes em Deus e na sua palavra. Onde você vai ser uma bênção e ser abençoador. Ser aquele que abre a mão para receber, mas também com um coração generoso, entrega as suas sementes de vida. Na prática da verdade. O comércio de Vitória precisa de crente. As empresas de Vitória precisam de empresários crentes que andam no temor do Senhor, que dão a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Quem vai? Quem vai viver essa verdade? E eu quero dizer logo para você, é melhor você começar a viver a verdade. Porque o contrário, a verdade, ela é uma espada de dois gumes. Ela corta, ela é apta para entrar, mas ela também é apta para destruir os inimigos de Deus. Pelo poder da espada que sai da boca de Jesus, Apocalipse diz que ele vai destruir todos os seus adversários. Poder da verdade, poder da palavra. A palavra é espada, não simbólica, mas real. Ela atravessa os pensamentos, as intenções do coração, e ela faz ao ponto de chegar no espírito, e medir, e pesar, e perceber aquilo que está errado. E quando eu e você nos submetemos à verdade da palavra, aos princípios inegociáveis da verdade, que é Cristo, que é Deus, que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, Deus de toda a verdade. Cristo disse, eu sou a verdade. Nele nós nos movemos, nele nós existimos, sem ele nem se mexe, nem existe, nem é contado para relação, nem é contado para ser lembrado, mas em Cristo, Efésios capítulo 1, verso 3 diz que bendito seja o Deus e Pai de Jesus Cristo, que nele, em Cristo, nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Em quem? Em Cristo. Mas como acontece aqui na terra para que se manifeste? Onde você está? Diga, eu estou em Cristo. Diga, todas as bênçãos já estão na minha vida. Diga, eu já sou abençoado com toda a sorte de bênçãos que são espirituais, mas que vão se materializar, se tornarem físicas, pela fé. Do jeito que você recebeu a salvação do pecado, o perdão do pecado, pela fé, por meio da cruz de Cristo, creia que a cruz de Cristo é verdade, ela te salvou para você ser próspero, para você ser rico, para você ser a justiça de Deus. Fica de pé, e eu creio que em outro momento, nesse mês eu vou tomar escala. Fiquei com vontade agora. Para a gente continuar essa conversa sobre a verdade. E eu creio que se tem um nome para colocar nessa ministração, seja a verdade de Deus estabelecida. Pai, eu oro para que tua palavra, que é a verdade, que é luz para os nossos olhos e entendimento, esclareça cada vez mais o nosso conhecimento e a nossa prática. Espírito Santo, você é aquele que convence, é aquele que dá a verdade a cada palavra, é você quem fixa no nosso espírito, é você quem coloca no nosso coração essa semente maravilhosa, e que faz crescer, germinar e brotar. E como Jesus já explanou sobre modos de ouvir, eu creio que nós estamos como aqueles que ouvem com o coração, que é uma terra agradável à semente.
Nós lançamos fora todo espírito de incredulidade, toda raiz de amargura, toda incerteza quanto à veracidade da palavra. E nos estabelecemos nela como princípio de vida, de paz e de alegria. E eu creio que essa prática vai gerar bons frutos. Eu creio em nome de Jesus, os meus irmãos, avançando, crescendo, avançando nos valores espirituais, que são valores eternos, valores espirituais por meio de Cristo, que alcançamos na excelência de uma prática diária. Obrigado, Pai, porque o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, vai estar todos os dias diante de nós, trazendo à memória aquilo que nos traz esperança, a presença divina em nós, a presença que nos guia, a presença que nos faz frutificar para a glória de si mesmo. Nós te bendizemos, por você, Espírito Santo, guardando junto conosco, trazendo à memória e à lembrança as palavras de Cristo, porque por ela nós vivemos, por ela nós nos moveremos, Pai, para louvor da tua glória. Eu creio em uma noite abençoadora de descanso, de renovo, nos levando em paz para os nossos lares, em segurança, sabendo que tua palavra diz que o Senhor dá aos seus enquanto dormem. Eu creio no teu favor, sendo aberto diante dos homens, porque diante do Senhor já somos favorecidos. Nos leve em paz, em segurança, em nome de Jesus. Amém e amém.